Sejam bem-vindos ao O Relator Sombrio. O que você vai descobrir a seguir vai te surpreender, chocar e, inevitavelmente, mudar a forma como você calcula o valor da sua própria segurança em espaços públicos. Estamos cobrindo, com detalhes exclusivos, um evento que acaba de fraturar a alma de uma nação. Mas atenção, a situação que descreveremos é dinâmica. O que trazemos hoje é um retrato de um caos ainda em evolução, onde a contabilidade final das perdas humanas ainda não foi fechada. Fique até o final. A análise do que falhou na inteligência australiana não é apenas uma história sobre terror, é um aviso sobre como o investimento em segurança pode ser facilmente contornado por uma estratégia barata, brutal e eficiente. 14 de dezembro de 2025. Para entender a magnitude do que aconteceu, precisamos primeiro precificar o cenário. Bondi Beach não é apenas uma faixa de areia, é um dos ativos mais valiosos da Austrália. É uma marca global, um motor econômico que gera milhões de dólares em turismo, comércio e mercado imobiliário todos os anos. É o lugar onde a elite de Sydney e mochileiros do mundo todo se encontram, criando uma atmosfera de liberdade e prosperidade. Neste domingo específico, o valor simbólico de Bondi estava ainda mais elevado. A comunidade judaica, sob a liderança do Chabad local, havia organizado o Chanukah by the Sea. O Archer Park, uma área verde adjacente ao histórico Bondi Pavilion, foi transformado em um centro de celebração. O evento não era apenas religioso, era uma afirmação de presença, um investimento na coesão social em tempos de polarização global. A estrutura montada para o evento incluía música, atividades para crianças e, claro, o ponto central, uma menorá gigante pronta para ser acesa. Centenas de famílias estavam ali. O custo de admissão era apenas a vontade de celebrar. Turistas tiravam fotos, dignitários locais apertavam mãos, e o comércio ao redor operava em capacidade máxima, capitalizando sobre o fluxo de pessoas. Ninguém ali, entre o riso das crianças e o som das ondas, poderia imaginar que aquele metro quadrado de lazer estava prestes a se tornar o metro quadrado mais perigoso do hemisfério sul. Enquanto o sol começava a descer pintando o céu de dourado, uma visão que normalmente vale milhões em campanhas publicitárias de turismo, uma sombra se movia na periferia. A segurança, financiada pelos impostos locais e projetada para conter pequenos delitos ou desordem pública, estava prestes a enfrentar um cenário de guerra para o qual seu orçamento e treinamento não estavam escalados. É crucial ressaltar, antes de avançarmos na cronologia do terror, que os dados que possuímos agora são provisórios. Em crises desta magnitude, a névoa de guerra paira sobre os relatórios oficiais. Até o momento desta gravação, as autoridades de Nova Gales do Sul confirmam um cenário devastador, mas os números estão sujeitos a alterações à medida que as equipes de resgate avançam e os hospitais atualizam os boletins médicos. O balanço preliminar indica 12 mortos no local. Repito, 12 vidas ceifadas instantaneamente ou durante os primeiros socorros. Deste total, 11 são vítimas inocentes, civis que saíram de casa para uma festa e pagaram o preço máximo pelo ódio alheio. O 12º corpo pertence a um dos perpetradores. No entanto, o custo humano pode subir. 29 pessoas foram transportadas para hospitais da região metropolitana de Sydney, muitas em estado crítico. O investimento maciço do sistema de saúde está sendo testado ao limite agora, com cirurgiões lutando para evitar que o saldo de óbitos aumente nas próximas horas. Portanto, trate os números a seguir como um piso, não como um teto. O relógio marcava 18h45. A inteligência forense, que agora analisa cada pixel das câmeras de segurança, sistemas que custam fortunas aos cofres públicos, identificou a movimentação suspeita. Os perpetradores não escolheram o local aleatoriamente. Havia um planejamento tático, uma economia de esforço para maximizar o dano. Eles se posicionaram na passarela de pedestres que conecta a Campbell Parade ao Bondi Pavilion. Para quem não conhece a geografia local, essa passarela oferece uma vantagem estratégica militar, altura e visão desobstruída. Eles transformaram uma estrutura pública de mobilidade em uma torre de atirador.
Dali, eles tinham o Archer Park na palma da mão. Era uma zona de morte perfeita. A escolha desse ponto também revela o conhecimento prévio dos agressores. Eles sabiam que dali, o acesso de qualquer civil que tentasse neutralizá-los seria difícil. Eles controlavam o terreno, enquanto a multidão lá embaixo consumia entretenimento e celebrava a fé. Acima deles, rifles automáticos ou carabinas de alto calibre eram destravados. O contraste é perturbador, a celebração da vida no parque e o cálculo frio da morte na passarela. 18:47. O colapso da ordem. Às 18h47, a ilusão de segurança foi quebrada. Os primeiros disparos soaram. Relatos de sobreviventes, ainda em estado de choque, descrevem uma confusão inicial que é comum, mas fatal. Pareciam fogos de artifício, disse uma testemunha. Em um evento festivo, o cérebro humano tenta racionalizar o perigo, buscando uma explicação lógica e segura. Esse atraso na reação, que dura apenas alguns segundos, é o tempo que os atiradores usam para infligir as primeiras baixas. Mas a cadência dos tiros não era festiva. Era rítmica, seca, brutal. Bang, 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 por 10 minutos ininterruptos. Navid Akram, identificado preliminarmente como um dos atiradores, e seu cúmplice, despejaram chumbo quente sobre a multidão. O pânico que se seguiu não pode ser quantificado em dinheiro, mas o impacto foi visceral. A multidão, densa, tentou dispersar. E aqui, a geografia de Bondy, que é seu maior ativo, tornou-se sua maior armadilha. Centenas de pessoas correram em direção à praia. Mas correr na areia fofa é exaustivo e lento. As pessoas caíam, tropeçavam umas nas outras. A orla, normalmente um local de lazer premium, virou um campo de tiro aberto. Não havia cobertura. Não havia onde se esconder, exceto atrás da fina camada de sorte. Pais cobriam os corpos dos filhos com os seus próprios, oferecendo a única moeda que tinham para negociar com a morte: a própria vida. O caos se espalhou para a Campbell Parade, onde pessoas tentavam se abrigar em lojas e cafés, que rapidamente fecharam suas portas, trancando o terror do lado de fora e a angústia do lado de dentro. As forças de segurança reagiram. O contribuinte australiano financia uma força policial bem treinada, e o tempo de resposta foi rápido. Às 18h45, os primeiros chamados inundaram a central. Unidades táticas, equipadas com o que há de mais moderno em armamento e proteção, chegaram em minutos. Mas os terroristas haviam preparado uma recepção. Eles não estavam ali apenas para matar civis. Eles queriam o confronto. Eles queriam o martírio televisionado. 2 oficiais de polícia, os primeiros a engajar na troca de tiros, foram gravemente feridos. O custo operacional dessa resposta foi altíssimo, e então a situação escalou para um nível de pesadelo. O esquadrão de resposta a bombas localizou um veículo na Campbell Parade vinculado a um dos atiradores. Dentro dele, dispositivos explosivos improvisados, IEDs. Isso muda toda a análise de risco. A presença de explosivos indica que o plano era um ataque complexo. A intenção provável era detonar esses dispositivos quando os serviços de emergência chegassem ou quando a multidão estivesse sendo triada na rua. Eles queriam matar os médicos, os paramédicos, os policiais. Eles queriam falir a capacidade de resposta do Estado. Felizmente, esses dispositivos foram neutralizados, mas a simples presença deles demonstra um nível de sofisticação e financiamento que preocupa os analistas de contra-terrorismo. Quem eram eles? A identificação de Navid Akram, de 24 anos, residente no sudoeste de Sydney, trouxe à tona uma questão desconfortável sobre a eficácia das agências de espionagem. O diretor-geral da ASIO confirmou. Akram era conhecido. Ele estava nos arquivos. O governo gastou recursos monitorando-o, mas ele nunca foi classificado como uma ameaça imediata. Ele operava na zona cinzenta, logo abaixo do radar que dispararia uma intervenção preventiva. Isso levanta uma questão crítica sobre o retorno do investimento em segurança nacional. Como um indivíduo conhecido consegue adquirir armas de alto calibre, fabricar explosivos e planejar um ataque coordenado sem acionar um único alarme vermelho? Há indícios de uma radicalização relâmpago ou de uma falha sistêmica na avaliação de risco. O segundo atirador,
cuja identidade ainda está protegida enquanto ele luta pela vida sob custódia policial e custeio médico do Estado, pode ser a chave para entender a rede de financiamento e apoio logístico por trás desse ato. A polícia também caça um possível terceiro envolvido, mantendo Sydney em um estado de sítio não oficial, com prejuízos econômicos incalculáveis para a cidade. No meio desse cenário de destruição, onde o pior da humanidade estava exposto, surgiu algo que não tem preço: a intervenção civil. Ahmed Al-Ahmed, um homem comum, 43 anos, dono de um pequeno comércio, pai de 2 filhos. Ahmed não estava em serviço, ele não tinha colete à prova de balas. Mas ele tinha algo que o dinheiro não compra: coragem instintiva. Vendo a carnificina, Ahmed não correu para longe. Ele correu em direção ao perigo. Usando veículos estacionados como cobertura, ele flanqueou um dos atiradores. Imagine a tensão desse momento. Cada passo poderia ser o último. Ele calculou o risco e decidiu agir. Ele se lançou sobre o terrorista. Foi uma luta corporal pela sobrevivência de centenas. Durante o embate, a arma do terrorista disparou. Ahmed foi atingido no braço e na mão. A dor deve ter sido paralisante, mas ele não soltou. Ele conseguiu desarmar o agressor. E não parou por aí. Ele apontou a arma capturada contra o terrorista, neutralizando a ameaça até a chegada da polícia. O simbolismo aqui é potente. Um homem, presumivelmente muçulmano, derramando seu próprio sangue para salvar uma celebração judaica. Ahmed Al-Ahmed não apenas salvou vidas, ele salvou a narrativa de que a coexistência é impossível. Ele provou que, na hora da verdade, a humanidade é a moeda mais forte. Enquanto os hospitais trabalham e a polícia cerca a cena do crime, a comunidade começa a contar seus mortos. Lembre-se, este é um balanço provisório. Entre as vítimas confirmadas está o Rabino Eli Schlanger, um homem jovem, pai, líder espiritual. Ele era a face da alegria daquele evento. Ele foi assassinado no palco de sua própria fé. A perda de uma liderança como essa gera um déficit emocional e estrutural na comunidade que levará décadas para ser reparado. Turistas internacionais também podem estar entre as vítimas, o que trará complicações diplomáticas e poderá afetar o fluxo de capital estrangeiro no turismo australiano. Crianças feridas, policiais na UTI, famílias destruídas. O ataque visou a inocência e a ordem. O dia 14 de dezembro de 2025 ficará marcado na história, não apenas pelo sangue derramado, mas porque escancarou as vulnerabilidades de uma sociedade aberta. O ataque em Bondi nos força a perguntar: quanto estamos dispostos a pagar pela nossa liberdade? A falha em monitorar um sujeito conhecido mostra que o sistema atual, apesar dos bilhões investidos, tem pontos cegos fatais. A presença de rifles semiautomáticos nas ruas de Sydney sugere que o mercado negro é mais eficiente do que as fronteiras do Estado. O primeiro-ministro albanese e o premier Minns prometem justiça implacável, mas a justiça é reativa. Ela acontece depois que o dano está feito. O desafio agora é preventivo. O desafio é impedir que o ódio financiado e a radicalização digital se transformem em corpos na areia. Continuaremos monitorando os números provisórios. Traremos atualizações assim que a contagem oficial for consolidada. Mas uma coisa é certa: o preço da paz em Bondi acabou de subir drasticamente. Se você quer entender a realidade sem filtros e sem a maquiagem da mídia tradicional, inscreva-se agora no O Relator Sombrio. O seu like é o investimento que nos mantém no ar. Comente abaixo: você confiaria na intervenção de um civil armado para proteger sua família?